Olá, pessoal! Vamos trabalhar na aula de hoje o tema método de balanceamento de equações químicas, que consiste em ajustar uma equação química que é determinar o coeficiente de cada substância, de modo que o número de espécies químicas de cada substância no reagente e no produto se iguale. Existem alguns métodos que permitem determinar os coeficientes de uma equação química. Essa determinação recebe o nome de balanceamento. Os principais métodos são o método direto ou por tentativas, o método algébrico, o método de variação do número de oxidação e o método íon-elétron. Na aula de hoje, vamos aprender o método da variação do número de oxidação, também conhecido como método redox. Para entender desse membro, a gente precisa relembrar que numa equação química existem os índices e os coeficientes estequiométricos. Índice representa a quantidade de átomos de cada elemento em uma determinada substância. Coeficiente estequiométrico representa a quantidade da substância. Esse método, o método redox, que é chamado de método de variação do número de oxidação, baseia-se no seguinte princípio. O número de elétrons perdidos pelo agente redutor é igual ao número de elétrons ganhos pelo agente oxidante. Para entender o método redox, nós temos 3 regrinhas. Primeiro, observar os elementos cujos átomos apresentam variação do NOx. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o número de oxidação de cada elemento químico na reação química. E aí, vamos verificar quais são aqueles elementos em que há uma variação do NOx. Verificado isso, a gente vai calcular a variação total do NOx, do elemento oxidado ou reduzido, seguindo essa fórmula, que é a variação do NOx total vezes a variação do NOx vezes a atomicidade. Então, a variação total é igual à variação do NOx vezes a atomicidade. Terceira regrinha, fixados os coeficientes por redox, isso é, pelos valores do ΔT encontrados, a gente vai prosseguir o balanceamento utilizando o método das tentativas. Primeira reação que vamos utilizar o método redox para o balanceamento. Então, eu já encontrei o número de oxidação de cada elemento em cada espécie. Então, agora a gente tem que observar em quais que houveram variações, mudanças entre o reagente e o produto, entre o estado inicial e o final. Então, aqui a gente vai começar pelo ferro. O ferro, ele tem NOx mais 3 e ele foi a NOx 0. Então, aqui houve uma alteração, uma mudança. Que mudança foi essa? Ele foi de mais 3 para 0. Se o NOx diminuiu, o que aconteceu? Reduziu. Aí a gente precisa encontrar a variação do NOx total. Então, tem um Tzinho aqui de total. Qual é a variação do NOx total? É igual à atomicidade, que é 2, vezes a variação do NOx, que é 3. Porque eu vou fazer 3 menos 0, que é igual a 3. Ah, professora, mas a atomicidade do ferro é diferente. Mas aí eu vou falar para você uma regrinha. Quando o elemento que você está analisando, ele aparece uma única vez no reagente e no produto, como é o caso do ferro aqui, você sempre vai escolher para balancear o elemento da esquerda, ou seja, a substância do reagente. Então, o que vale é a atomicidade da substância escolhida, que no caso aqui foi Fe2O3. Atomicidade igual a 2.
Então, a variação do NOx total vai ser igual a 6 para o ferro. A gente precisa encontrar outra espécie. Então, eu tenho o oxigênio, NOx menos 2, e o oxigênio permaneceu com NOx menos 2 no produto. Então, não é ele. Tem o carbono com NOx mais 2 e ele foi para carbono com NOx mais 4. De 2 para 4, aumentou. Se aumentou, oxidou. Então, o carbono está sofrendo oxidação. Variação do NOx total é igual à atomicidade, que é 1. Lembrando, o carbono ele aparece uma única vez no reagente e uma única vez no produto. Então, se ele aparece uma única vez no reagente e no produto, eu vou escolher a espécie do reagente. Ei, curte aí o vídeo! Então, eu tenho atomicidade igual a 1 no reagente, atomicidade igual a 1, vezes a variação do NOx. Variação do NOx é 4 menos 2, que é igual a 2. Variação do NOx igual a 2, então, variação do NOx total, 1 vezes 2, 2. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, não é simples, então eu não vou colocar esses 6 que eu encontrei no coeficiente estequiométrico do ferro, não, eu vou trocar os coeficientes. Então, esses 6 que eu encontrei para o ferro, que é a variação do NOx total do ferro, eu vou colocar como coeficiente estequiométrico para o CO, para o carbono. Então, eu vou colocar aqui. Esse 2 que eu encontrei para o carbono, eu vou colocar como coeficiente estequiométrico para a espécie que tem o ferro. Então, vai ficar assim. Depois que eu inverti as variações do NOx, coloquei os coeficientes estequiométricos, a partir de agora a gente vai utilizar o método das tentativas, o comum. Então, você vai lembrar lá da regra do macho. O que é a regra do macho? Primeiro você vai balancear os metais, depois o ametal, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Se seguir essa ordem, não tem erro, tá? Então, quem é o metal que você vai balancear? O ferro. Então, você tem 2 vezes 2, 4. 4 ferros no reagente. No produto, você precisa de coeficiente estequiométrico 4. Agora, você vai balancear o carbono, porque há metal que não seja carbono e oxigênio, você não tem nessa reação. Então, o próximo a ser balanceado é o carbono. Você tem coeficiente estequiométrico igual a 6 no reagente para o carbono. Aqui, ele tem índice igual a 1. Então, você vai precisar igualar a quantidade de átomos de carbono. Então, vai colocar coeficiente estequiométrico igual a 6 no produto. 6 e 6 está balanceado. Agora, a gente vai conferir o oxigênio, que também está balanceado, mas só para conferir, 2 vezes 3, 6, mais 6 vezes 1, 6, 6 com 6, 12. Então, eu tenho 12 oxigênios no reagente. No produto, eu tenho 6 vezes 2, também 12 oxigênios. No produto, reação está balanceada. Essa reação, ela não tem os menores coeficientes possível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses coeficientes estequiométricos e dividir por 2, para encontrar os menores coeficientes estequiométricos, que vão ser 1, 3, 2, 3. Na próxima reação, eu vou utilizar essa reação aqui. Já coloquei o NOx das espécies que nos interessam. A gente vai começar avaliando o manganês que está no reagente no produto. Aqui o manganês ele vai de mais 7 para mais 2, ele está sofrendo uma redução, tá? Só para lembrar,
O manganês ele aparece uma única vez no reagente e no produto, então eu vou escolher a espécie que está à esquerda. Então, eu vou escolher essa espécie aqui para adicionar o coeficiente estequiométrico. Então, o manganês está sofrendo redução. A variação de NOx total vai ser a atomicidade, que é 1. Atomicidade 1, vezes a variação do NOx. A variação do NOx é 7 menos 2, que é 5. 1 vezes 5, 5. Então, eu encontrei a variação de NOx total para o manganês, nessas duas espécies. Feito isso, eu vou partir para o cloro, porque a espécie que está sofrendo oxidação é o cloro. Lembrando que numa reação redox, numa reação de oxirredução, sempre que uma espécie sofre redução, uma outra está sofrendo oxidação simultaneamente, ao mesmo momento. Então, aqui eu vou avaliar o cloro. Então, eu tenho o cloro em 4 espécies diferentes. Fica a pergunta, qual eu vou escolher para realizar o balanceamento? Eu vou escolher a espécie que tem o NOx diferente. Então, observa aqui, eu tenho NOx menos 1 no reagente, menos 1 no KCl, menos 1 no MnCl2 e tenho NOx 0 no gás cloro. Então, eu vou escolher para continuar o balanceamento o gás cloro. Feito isso, conecto reagente a produto, ele está sofrendo oxidação, a variação do NOx total vai ser igual à atomicidade, só que agora a atomicidade vai ser 2, porque quem eu escolhi, que é o diferente, para realizar o balanceamento foi o gás cloro, que está à direita, que é um produto, e que tem atomicidade igual a 2, então escolhi a atomicidade igual a 2 vezes a variação do NOx. 0 menos 1 é igual a 1. Então, a variação do NOx aqui é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Encontrei a variação do NOx total para o cloro. Feito isso, eu vou inverter os coeficientes. Mas eu vou inverter os coeficientes em relação às espécies que eu escolhi. Então, esse 5 vem para cá. E esse 2 vem para cá. Feito isso, eu vou continuar balanceando, seguindo o método das tentativas. Não posso esquecer da regra do macho. Então, vou balancear o manganês, vou balancear o potássio, em seguida os cloros e, por último, os hidrogênios e o oxigênio. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e inscrevam-se no meu canal. Não esqueçam, vem química comigo! Rumble like a crazy,